tem uma perguntinha ali que eu separei, que eu acho que dá para a gente elucidar. Peraí, deixa eu ver. Isso aí. Okay. Vai lá. Vamos lá, Gê. Eu não posso responder essa pergunta, vou ser suspeito. Eu vou mandar ler o Grilo Pensante. É um bom começo. É um bom começo, né? É um bom começo. Eu acho que a gente pode complementar até essa resposta. O pessoal está falando alguns comentários aqui no chat sobre se é confiável ou não confiável. Gente, isso é legal, tá? Usem esse discernimento interno. Porque, assim, ressoou aqui, deu quentinho no peito, beleza, vai em frente. Achou que não está legal, fica com o que ressoa e deixa de lado, né? Às vezes, realmente, não é uma informação legal, às vezes a gente não está pronto para assimilar a informação, e eu falo por mim mesma, teve muita coisa que eu li, que eu vi, que eu ouvi, e assim, não tem nada a ver isso. E aí a Terra deu uma voltinha, né, deu mais um passeio pelo espaço, e daqui a pouco aquela mesma informação chega e encontra uma Anne diferente em que aquilo fez sentido, né? Então, às vezes, realmente tem informação distorcida, e é normal, gente. A gente está falando de humanos trazendo informação dimensional. Passa pelo filtro do humano, passa por toda essa matriz de programação que a gente tem, porque por mais que a gente faça o trabalho de tentar desprogramar isso, ainda está aqui. Isso é muito forte e é inerente ao ser humano, ao estar humano aqui. Então, sempre vai ter desvio de informação, por melhor que seja a intenção. Então, tá tudo certo achar que não ressoa, beleza, beleza. Sigam com esse filtro interno ligado, tá? E, às vezes, assim, existem muitos falsos mensageiros, tá? E isso é legal a gente falar também. Tem muita gente com o propósito consciente ou inconsciente de aumentar a balbúrdia, tá? Tem muita gente que passa uma imagem de luz, uma imagem de ser legal, mas que está trazendo informação distorcida propositadamente para causar o caos. Sim. Tá? Lembrem que os dominadores globais, eles se alimentam do caos. Sim. Tá? Então, isso é importante a gente ter sempre em mente. E, assim, a gente não consegue acertar todas. A gente embarca em roubada, a gente acredita em coisa que não é. Mas, quando a gente se dá conta, é legal. Opa, aprendi mais uma. E tá tudo certo, tá? E deixa eu complementar o que a Anne falou aqui, que eu estou vendo no chat, e a gente sabe, e eu acho que o G vai concordar, eu tenho certeza. Ele vai concordar com o que eu vou complementar depois também. Então, ótimo. As pessoas estão aqui falando que a Anne citou o Léo, né? Então, que algumas pessoas não acreditam, eu acho importante a gente colocar aqui antes que eu esqueça. Vamos lá, gente. O que nós falamos, o que a gente traz aqui sempre para vocês? Nós precisamos, e a gente assiste de tudo, a gente traz pessoas aqui, a gente dá a oportunidade das pessoas falarem, assim como a Helena Danan. Nós já trouxemos aqui no canal a Megan Rose, nós já trouxemos o Léo, né? Tantas outras pessoas que vieram aqui, denunciantes do serviço secreto, enfim. O que nós sempre falamos é o seguinte, assim como nós, não existe ninguém 100% certo. Tá? A premissa de cada um é de cada um, usem seu filtro, não deixem de se informar, sabe? Aqui a gente não endossa nada com relação a creiam 100%, porque crença já é limitante, não existe isso. Acreditem, também não trazemos, nem com relação ao que nós trazemos aqui de opinião, de informação, né? Que eu falo, não existe, gente, não existe isso de 100%. Então, sim, quando a gente acha que a gente pode dar espaço para falar, para trazer, ótimo, mas usem seu filtro e aqui a gente tem liberdade total, sabe? De concordar e discordar. E é isso que faz a gente aprender, conhecer. Então, sintam-se à vontade para discordar, porque nós aprendemos com vocês também. Isso é muito importante. Fala, Gê, pode complementar. Não, eu só queria complementar que, apesar da brincadeirinha, né, que eu fiz aí com ler o Grilo Pensante, ser um bom começo, de fato é. Mas, eu queria só complementar que eu até abordo isso aí justamente em vários artigos, eu já finalizei, até mais ou menos finalizei, eu coloquei lá no meio, não lembro, justamente falando disso aí, né? Então, como é que a pessoa vai saber o que é verdade? Tá, a pessoa, tudo bem, eu quero despertar. Como é que eu sei o que é verdade e o que não é verdade?
porque realmente nós estamos vivendo num momento, principalmente desde 2020, que está brotando informação de tudo quanto é lado, gente se dizendo contatada, canalizando mensagem disso, mensagem daqui e dali. Pleiadiano, tem não sei quantos representantes dos pleiadianos aqui no mundo já. Não estou querendo desacreditar ninguém, mas estou dizendo como que a pessoa, né, pode se orientar no meio de tanta informação para saber o que é informação válida e o que é informação, desinformação plantada ali, às vezes sem querer, mas a maioria das vezes é para enganar mesmo. Né? Às vezes é a serviço do superior, às vezes não. Mas tem muita gente que gosta de se divertir assim. Eu vou botar uma fofoquinha aqui só para ver a treta. É o que mais dá, né? Like e clique na internet é treta, não é? Isso. Inclusive, assim, a gente teve um exemplo bem clássico aqui recentemente. Vocês lembram a filmagem aquela da virada do ano, do tal do Gigante da Ilha do Mel? Foi a filmagem feita por uma família, aquela coisa assim. No dia seguinte já não tinha aparecido um jogador de basquete dizendo que era ele, tá? Depois ele veio a público, no dia seguinte eu pensei, gente, era só brincadeira, eu só me aproveitei da situação porque eu vivo fazendo vídeo brincando com a minha própria altura. Só que muita gente, a gente vai olhar os vídeos na internet, tem muita gente acreditou naquilo que ele falou. Sim. E está desmentindo a veracidade das filmagens como se fosse, não, porque tem um jogador de basquete que assumiu que era ele. E não é. Nesse caso, é um caso que ele mesmo disse, não, olha, foi brincadeira, não era eu. Mas nesse aí já levou um monte de gente. Quantas coisas não tem, assim, das pessoas realmente se aproveitando para entrar no hype de uma notícia, numa coisa, num vídeo polêmico, alguma coisa que está bombando, para justamente aparecer, para ganhar like, e é só isso que interessa, né? Beijo, Miguelito! Miguel! Então, só para finalizar, né? Então, como que a pessoa pode saber, né? Como se orientar? Primeiro, eu acho que tem que usar um filtro muito importante, que é que tem muito influencer, né? Muita gente falando e dando opinião, assim. Eu acho que tem que fugir de opinião e tem que buscar informação. Né? Ver de onde é que saiu aquela informação. Isso procede ou não procede? Porque a maioria das pessoas, hoje, é o fenômeno TikTok, né? O cara olha um vídeo, 10 segundos, próximo vídeo, 10 segundos, e não vai ao fundo de nada. Né? Então, e a pessoa Então, uma expressão muito engraçada, que um chefe meu falava um tempo atrás, engravida pelo ouvido. Né? Então, a pessoa acredita naquilo ali que viu e esquece, vai para a próxima, e quando vê aquilo ficou, e o cara já não sabe se é verdade ou não é mentira. Agora, quem está querendo realmente saber o que é verdade, tem que pesquisar, não vai pela opinião alheia. Se o cara falou, tal coisa aconteceu, vai lá e pesquisa se aquele militar disse aquilo mesmo, se aquilo tem alguma notícia fora da mídia dominante, porque a mídia dominante é tudo mentira. Então, e aí, eu fiz a brincadeira no início, né, do Leio o Blog, Viro Pensante, que é um bom começo, que isso aí eu faço muito, tá? Eu vou escrever, antes de eu colocar um artigo ali, tem muita pesquisa antes de cada artigo. Tá? Muita coisa intuição, muita coisa eu aprendi ao longo dos anos, mas muita coisa eu preciso refrescar a minha mente para poder colocar os dados ali. E eu pesquiso, eu ponho os links ali, fulano disse e tal, é bem como o professor Luiz Antônio faz. Né? Ele sempre fala, dá o dado e diz quem falou, põe entre aspas, etc. E tal. Então, eu, mais ou menos, de uma forma escrita, eu faço a mesma coisa. Tá aqui o link da notícia, aquele quadro que tu mostrou ali agora, Anne, tinha embaixo ali link da notícia, daí o cara vai ver ali, vai ver que aquela notícia está baseada em dados do governo do Reino Unido, não sei o que lá, ou seja, aquilo não é desinformação. Né? Então, tem que pesquisar e não pode ficar engravidando pelo ouvido. A real é essa. E outra coisa, só para finalizar, é aquilo que tu falou, né? Se ressoa, se não ressoa. Né? Se é uma informação que te ergue, que tu vê que realmente aquilo te agrega em alguma coisa, em conhecimento real, aí você vai entender, mesmo não entendo agora, mas aí o mundo dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas, quando vê você está preparado para receber aquela informação, e ela vai encaixar a pecinha lá. Isso. Se ela é uma informação só para te rebaixar a frequência, corre, porque é desinformação. Isso aí. Essa é uma dica preciosa, preciosa. Se tira o teu poder, se te deixa com medo, não é legal, tá? Tem que ter uma mola motriz por trás, tem que ter um impulso
para melhorar e para ganhar, para realmente assumir esse poder e o controle da própria vida nas mãos. E isso é fundamental. Talvez esse seja a grande chave realmente de discernimento que a gente precisa desenvolver. Sim. E discernimento, né? Hoje à tarde a gente estava tomando um café e foi interessante porque a gente está telepatando muito, né? Está muito engraçado. E uma das coisas que aconteceu foi que nós tivemos na realidade, a mesma informação na mesma hora da onda de choque, né? Tem uma onda de choque muito forte para surgir. Ela já começou, né? E ela vem com tudo aqui para a superfície e é para a gente estar preparado, né? E essa onda de choque não é para assustar ninguém, é para que a gente olhe isso de forma positiva, para que a gente olhe de forma a enxergar aquilo que a gente pediu tanto do aumento da frequência planetária, para que sigamos em frente, né, nessa premissa de avançar, de adiante. Eu acho que a palavra libertação é uma coisa muito forte, porque essa liberdade é uma liberdade individual e a gente não perde o nosso livre-arbítrio quando a gente fala de campo consciencial, né? Nós nos colocamos aqui, né, presos, entre aspas. Nós, é o que fala responsabilidade, e é a hora da gente chamar essa responsabilidade para a gente. Né? Não somos vítimas, gente. Nós não somos vítimas. Né? É o que eu falo. Todo mundo cortou salsinha lá atrás, na tábua dos 10 mandamentos, a gente colou chiclete debaixo da mesa da Santa Ceia, a gente fez sim. E assumir que nós fizemos isso é assumir um papel em que vai trazer uma experienciação gigantesca dentro do campo de vivência, de vida. E aí a gente não está falando dessa vida, a gente está falando de tudo. E trazer tua essência à tona. Trazer tua essência, porque as armadilhas estão aí, tá? O lado negro da força, quando a gente fala de dualidade, é gostoso, porque é rápido, porque ele vai direto no teu ponto fraco, tá? E se coloca para que você se sinta amparado, é o que a gente fala, confortável. Então, tudo que diz respeito a vício, tudo que diz respeito a repetição de comportamento, tudo que diz respeito a você enxergar de forma diferente, individualmente, alguma coisa e que os outros não estão enxergando. Então, comecem a buscar isso em vocês, assim como a gente está buscando, né? E essa busca é diária, sabe, é cotidiana, e não dá mais tanto tempo para ler uma coleção de enciclopédia. A gente precisa fazer isso bem rápido, sabe? A gente precisa acelerar mesmo, meter o pé no acelerador com relação a essa lavação. Oi, Milton. Beijinho. E realmente o que o Milton traz aqui é bem o que a gente costuma falar, né? A verdade está dentro de cada um. E olhar para dentro é difícil, né? É bem isso. E fugir dela pode ser muito pior. Porque a gente gosta de ter uma autoimagem, né, do bonitinho, da última bolacha do pacote, né, a cerejinha do bolo, a gente sempre é especial. E não, gente, a gente está aqui todo craqueado, tá? É cheio de craca. É todo mundo raladinho, né? Enfim. Né? O Luciano trouxe uma pergunta aqui, ó, Gê. Aí você vai com a gente aqui no bate-bola. Se realmente tudo for uma simulação, como usar isso para não sofrer? Paz interior? Paz interior. Quer dizer, fazendo todos aqueles passos, né, da limpeza interna, limpeza do porão, né, olhar para dentro, né, fugir do caos, ficar neutro quanto ao caos que está rolando lá fora, desliga a TV, tira ela da tomada, não olha mais para a televisão e busca essa paz interior. Essa paz interior, isso eu já falei nas outras lives lá também, vou repetir aqui também. Eu estou falando isso hoje aqui porque eu estou nesse caminho. Estou nesse caminho e eu posso dar o meu testemunho. Hoje, o que acontece em volta de mim aqui
não me afeta. O que pode acontecer daqui até o fim de 2024, ou até setembro de 2025, ou seja, o que for que venha por aí, claro que eu não sou nenhuma fortaleza, mas eu digo assim, não afeta no sentido de me desestabilizar do meu caminho. Né? Eu sei, eu vou ficar nervoso, em algum momento vou sentir medo, vou sofrer um pouco com ansiedade, que eu já venci a ansiedade, porque eu já aprendi a viver o aqui e o agora, recomendo, inclusive. Mas o caminho é isso aí, a gente repete, que o caminho é interno, justamente por isso, porque pelo caminho interno nós nos tornamos fortalezas de nós mesmos. A gente está rindo do Alex aqui. Tão juntinho aqui, ó. Tá um calor, gente. Um calor. Tá tem que ligar o ar-condicionado da nave. Pois é. Em breve. A gente está suave na nave. Vanessa colocou aqui, o sofrimento é inevitável, ficar sofrendo é opcional. Exatamente isso. É isso aí. Exatamente. Na verdade, não tem como não sofrer, né? Só que cada um vai absorver isso da sua maneira. Exato. E essa posição do observador, que a gente volta a falar, seguidamente a gente fala, né, nos deixa, de certa forma, meio que refratários à dor, ao sofrimento, né? Porque a gente está antecipando a jogada, a gente sabe no que vai dar, né? Então, acho que muitas vezes o que realmente nos arrasa é quando a gente está iludido. E, de novo, né, vamos trazer o Luiz Antônio, só se desilude quem se ilude. E talvez essa desilusão, porque o que representa essa desilusão? É jogar todas as fichas numa coisa que não era verdade. Então, a crença no Salvador talvez seja a grande ilusão que é alimentada e realimentada, e a gente está sempre em busca de um herói para nos salvar, né? Então, essa coisa da vitimização, que nós somos vítimas e que a gente precisa de um herói para vir nos salvar, né? Então, assim, é uma historinha muito bonita, um conto de fadas, mas é desempoderador, te tira do controle da tua própria vida. Então, seja o herói romântico, seja o herói político, seja o herói salvador metafísico das religiões, todos eles estão assumindo o nosso próprio papel de protagonista da nossa vida. Sim. E essa crença talvez seja uma das mais difíceis de quebrar, porque ela nos deixa desamparados, né? A gente fica sozinho no mundo, ninguém está por mim, o que eu vou fazer? Né? Por quê? Porque a gente foi criado dentro dessa base esse acolhimento, de que a gente tem algo maior que nós, que tudo aqui tem um sentido, mas ninguém nos disse que nós somos parte da fonte e que a gente é tudo, né? Por ser fonte também, a gente tem acesso a tudo que é necessário e que a gente está preso dentro de uma roda de medidas tão grande que a gente não sabe mais quem a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui. E aí a gente está aqui para aprender, para sofrer, para redimir. Né? Então, assim, foi normalizado o sofrimento, foi normalizada a necessidade de passar perrengue. E a gente acredita nisso com todas as forças. E ainda acha bom, porque a gente vai sair daqui melhor, renovado, né? Com pontinhos lá no nosso boletim espiritual. Né, gente? Então, assim, às vezes as crianças estão ali, a gente nem se dá conta que elas estão ali. E o grande trabalho é reconhecê-las, né? Aí a gente faz aquela rodada de trabalho interno, e medita, enxerga as craques, vai para frente de espelho, fica olhando, recebe insight, aí a gente chega naquela assim, agora tô bom. Aí daqui a 3 passos a gente tropeça na próxima pedra do caminho. A gente assim, mais uma caquinha para limpar. Né? É isso, Mônica, exatamente. Fala sobre o nosso papel na construção da realidade. Sim. Gente, esse é o nosso grande poder. O problema é que a gente tem aqui 8 milhões de seres humanos de superfície encarnados acreditando que eles dependem do Salvador. Né? Vamos tirar que não sejam 8 milhões, que sejam 7 milhões e 1 milhão de pessoas acreditando no próprio poder. A gente ainda é minoria, só que o nosso poder é maior. Porque a gente tem a força aqui, a gente sabe do que a gente é capaz. E isso nos dá muito mais potência porque a gente lida com uma frequência mais elevada. Então, essa é a nossa grande chave. Quando você fala tanto em massa crítica, que é preciso atingir uma massa crítica para virar a chave da transição, para esse processo de ascensão, só que quem está realmente fazendo esse trabalho interno e consegue elevar sua própria frequência, vibra numa frequência de ressonância muito mais alta e, portanto, muito mais criadora, muito mais potencializadora no poder de co-criar realidade do que quem está com uma frequência baixinha,
preso, aprisionado no medo, na vergonha, né? Essa aí, ele está preso em si, mas ele não consegue cocriar tão potencialmente. Se cocria essa realidade, em termos de ressonância de massa, realmente, de grande quantidade de pessoas vibrando nessa frequência. Mas assim que a gente coloca o narizinho para fora e começa a ver um pouquinho além disso, a gente começa a ver as nossas próprias potencialidades.